Oi, gente, então vamos dar continuidade aqui, tá? Na página 163, a gente vai falar de tabelas e gráficos, né? O que são tabelas e gráficos e para que servem as tabelas e os gráficos, né? São recursos utilizados para representar resultados de pesquisas e informações de uma forma organizada, né? Dando continuidade lá que a gente falou no vídeo anterior sobre estatística, que ele coleta, organiza, interpreta as informações daquela pesquisa. Então, para ele demonstrar aquilo ali, né, para ele exemplificar, é muito utilizado as tabelas e os gráficos, né? Tabela nada mais é que aquela, a gente vê muito, né? São colunas com informações em cada linha representando cada coisa, né? E aí, a gente tem aí na página um exemplo de uma tabela que tá aí, ó, tabela de decomposição de materiais. Geralmente, cada tabela, cada gráfico tem um título. Esse título é referente do que foi a pesquisa, né? Ali, por exemplo, nessa daí, tabela de decomposição de alguns materiais. Aí ele exemplificou os materiais que ele pesquisou e o tempo de decomposição, né? Então, tem duas informações aí dessa pesquisa, falando sobre o material e o tempo dela. Então, aí o próprio título já fala do que se trata aquelas informações, né? E aí, a gente tem os gráficos, né? Os gráficos, a gente tem alguns tipos de gráficos, eu vou falar um pouquinho deles. Mas os gráficos, a gente agora, com essa era de Covid, vou voltar no Covid de novo, porque é uma coisa que está se falando muito na televisão. E a gente vê muito gráfico nos jornais falando de quando aumenta, quando desce, quando aumenta, quando desce, o pico está lá em cima, o pico está lá embaixo. Como é que funciona isso aí? Através do gráfico que ele representa as informações que ele pesquisou, que ele coletou, organizou, interpretou. E aí como é que ele vai expor isso aí? Através do gráfico. Poderia ser numa tabela? Poderia, mas é mais utilizado o gráfico, tá? E aí existe alguns tipos de gráfico, né? Que tá até alguns em amostra, eu acrescentei dois ali que não tava ali, mas eu acrescentei dois que mais pra frente até fala um pouquinho deles, mas vamos lá. A gente tem o gráfico de barras, nada mais é, galera, que barras, né? A gente tem dois eixos, vou botar aqui, ó. A gente geralmente tem dois eixos, tá? Um eixo na horizontal, um eixo na vertical. O de barras nada mais é que tá aqui, ó, as barras, ó. São barras. Tá vendo? As barras, elas estão fixas aqui, ó, na parte da vertical, né? Então, isso aqui é um gráfico de barras. Geralmente vem algum assunto aqui, um mês, um ano, sei lá. Pode ser qualquer coisa, vai variar da pesquisa que foi feita, do que ele tá, qual a informação que ele coletou, né? Que ele quer expressar. Então, aqui é um tipo de informação e aqui é outro tipo de informação, né? Aí, a gente tem o gráfico de linhas, tem aí como exemplo o gráfico de linhas, nada mais é que um gráfico, a gente também tem aqui, ó, e aí ele tem pontos, ele é ligado por linhas, ó. Aí vem, esse gráfico, geralmente ele é mais utilizado, né? Então, assim, ele é por linhas, e aí vem aqui tá crescendo, aí decresceu um pouco, cresceu novamente, decresceu, cresceu, continua crescendo. Enfim, esse é o gráfico de linhas. O gráfico de pictograma é através de desenho, tá? Por exemplo, aí ele fala aí das gotas, ele expressou como gotas de água, né? Do consumo diário de água por uma pessoa em alguns países, né? Nesse exemplo que ele usou do pictograma. Então, assim, são imagens, são figuras que representam aquela informação. Então, aquilo ali é um gráfico de pictograma. O gráfico de coluna é muito similar, ele não colocou aí, mas deve ser porque ele é muito similar ao gráfico de barras. Só que o de barras está no horizontal. O de coluna é o quê? Na vertical. Então, vamos entender isso aqui, ó. É a mesma coisa, ó. O gráfico de barras, as barras estavam fixadas aqui na vertical. O gráfico de colunas, ele é vertical, mas ele está fixado na horizontal, é aqueles assim, ó. Isso aqui são colunas, então é expresso, né? Também pode ser tanto em barras quanto coluna. É a mesma coisa, só forma de expressar diferente, quando está na vertical, quando está na horizontal, tá? E tem o gráfico de setores. Galera, o gráfico de setores
nada mais é que como se fosse um gráfico, um gráfico que a gente chama até gráfico de pizza, né? Porque ele é circular, né? Ele tem uma circunferência e aí tem aquela parte aqui, ó, assim, que representa, né? Aí aqui, ó, por exemplo, essa parte representa um pedaço de alguma coisa, é como se fossem fatias de pizza mesmo, mas são informações representadas, né, por porcentagem geralmente. Olha aqui, tem um ângulo, né? E aí a gente vê que são diferentes, tá vendo? Ele é expresso por uma circunferência. Então, esses são tipos de gráficos que a estatística usa muito para estar representando as informações que eles querem passar, né? Ou por tabela, como a gente viu, né, também, tá? Vou fazer um outro vídeo falando sobre a construção do gráfico, principalmente do de setor. E outra coisa, galera, eu também tô mandando uns vídeos adicionais aí falando sobre tabelas e gráficos, né? Só pra gente estar dando uma reforçada, tá bom?